Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja de uma maneira muito especial na sua vida, na sua família, que Deus possa abençoar você grandemente. Estou abrindo a Bíblia aqui no segundo epístola de João, não é o texto que vamos meditar nessa noite, mas eu quero ler os últimos versos da segunda epístola de João. Como a terceira, ele repete essa palavra no final da sua epístola, quando ele diz assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Essa palavra de João, tanto no final da segunda e da terceira epístola, é uma palavra de alguém que, apesar de estar realizando o ministério do ensino, ministério da palavra para a igreja, é alguém que não deseja continuar longe, é alguém que quer estar perto de viva voz, cara a cara, para que a alegria seja realmente perfeita e completa. Tenho convicção de que este é o sentimento da liderança da nossa igreja. Nós estamos sentindo muita saudade de vocês, de estarmos juntos, de estarmos no templo, de estarmos usando os dons e talentos que Deus nos deu para edificação mútua, de podermos juntos militar, adorar, servir o Senhor nessa jornada que Ele nos conferiu até o dia que Ele volte para nos buscar e morar com Ele. Estamos sentindo muita saudade de vocês. Esperamos em Deus que breve tudo isso passe segundo o seu propósito, para podermos nos encontrar, o sentimento de João, o sentimento de Paulo, podermos estar frente a frente, corpo a corpo, abraçando, caminhando e seguindo juntos a obra do Senhor. Esperamos, vamos aguardar para que Deus possa completar essa obra também em nós. O texto que queremos compartilhar com os irmãos nessa oportunidade encontra-se no Salmo 46. E eu quero ler esse salmo, esses 11 versos, onde iremos meditar, pedir a Deus que venha falar ao nosso coração. Salmo 46, que tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos acompanhar a leitura deste salmo. Penso ser muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou ler e peço a você para acompanhar com atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde de antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar nossas vidas no altar do Senhor, rogando pela sua graça Ele venha falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, pelo privilégio de podermos estar de pé, e de pé podermos adorar o Teu nome, poder bendizer o nome do Senhor, poder adorar, prestar culto, reconhecendo que o Senhor é digno realmente do nosso culto, da nossa adoração,
da gratidão, do mais profundo do nosso ser, nós adoramos e bendizemos o Senhor por aquilo que o Senhor é, um Deus inigualável, incomparável. Adoramos o Senhor pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, ó Deus, diante de Ti estamos com um coração ansioso, com um coração esperançoso, de que o Senhor venha graciosamente falar conosco. Nós, pastores, queremos, pela graça de Deus, a semelhança do sumo pastor da nossa alma, conduzir as ovelhas do Senhor às pastagens verdejantes, às águas de descanso. Queremos conduzi-las ao aprisco em segurança, para que ali elas estejam totalmente debaixo da guarda, da presença e da bênção do Senhor. Que seja assim, ó Deus, essa noite, que o Senhor fale, que o Senhor nos dê a graça de apacentar o teu rebanho, através da palavra que vem dos lábios do Senhor. Pedimos o perdão dos pecados, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 46 foi endereçado ao diretor, ao regente, a pessoa responsável pelo coral. Aqui o Salmo 46 é dedicado ao mestre do coro, aquele que regia o coral, um homem que estava à frente da adoração, do culto que era prestado lá em Jerusalém. Mas em seguida, o Salmo também nos informa que a autoria deste Salmo se fez pela parte dos filhos de Corá, ou filhos de Coré. Esses eram descendentes de Corá, que era ele próprio descendente da tribo de Levi, uma tribo que foi separada de forma especial para o serviço à casa de Deus. Então, esses homens, filhos de Corá ou de Coré, lá em Crônicas 6:37, segundo Crônicas 20:19, tinham um papel importante na adoração do Senhor. Eles também estavam na companhia dos cantores para cantar, para entoar hinos ao Senhor. O Salmo sugere, então, que foi feita também em um momento de uma crise profunda, de uma grande calamidade que assolava o povo de Israel naquele momento. Percebemos então que a composição do salmo, a autoria e a quem é endereçado, tudo isso foi feito com muito esmero, com muito cuidado, para a adoração ao nosso Deus. Os teólogos, em sua maioria, concordam que este salmo foi escrito naquele tempo em que Ezequias estava reinando e Senaqueribe ameaçou, sitiou Jerusalém e mandou cartas ameaçadoras, dizendo que o Deus de Ezequias não poderia refrear o poder bélico dos assírios. Mas também, exatamente, Ezequias orou ao Senhor junto com o povo, e Deus trouxe livramento daquele que seria uma grande catástrofe, uma grande carnificina, pois eram mais de 180 mil assírios que iriam entrar para destruir Israel. Este salmo revela para nós algo muito importante da nossa cotidianidade. Este salmo assevera, este salmo aponta, este salmo confirma que nenhuma catástrofe, nenhuma calamidade, seja emocional, físico ou espiritual, é grande demais para o Deus de Israel, para o Deus da igreja, para o nosso Deus. Se aprendermos a nos refugiar nele, se aprendermos a confiar somente nele, em busca de abrigo no temporal, em busca de força na fraqueza, teremos então condições de enfrentar as crises mais externas, crises mais internas, com total confiança de que tranquilamente Deus está conosco. Ele realmente é suficiente nas nossas tribulações. O fato de Deus ser nosso refúgio e força não significa que estamos imunes aos problemas e dificuldades. A Bíblia claramente ensina que Deus nos ajuda nos nossos problemas. Não que Ele nos exime dos nossos problemas. O Salmo menciona problemas catastróficos, mudanças globais,
terremotos, tempestades severas e até guerras. E quando olhamos o primeiro versículo, isso fica muito claro. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente. Quando? Quando nós estamos passando por tribulações. Se você observar aquele capítulo 11 aos Hebreus, que fala dos heróis da fé, ele termina dizendo a forma como esses heróis da fé vivenciaram a fé em meio às suas crises. Lá você vai perceber que muitos ficaram sem teto, muitos não tinham roupa para vestir, muitos não tinham alimento, muitos passaram por zombarias, torturas, espancamentos, prisões, várias e várias formas de execuções cruéis. Isso significa, meus irmãos, que aqueles que seguem a Deus com fidelidade poderão experimentar momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de crueldade tremenda, seja no corpo, seja na alma. Nem sempre Deus livrará os cristãos desse tipo de experiência. Será que quando cai um avião, Deus não permite que haja naquele transporte alguns cristãos? Será que quando uma guerra assola um país, Deus não permite que alguns crentes sofram os seus efeitos? Será que quando o câncer atinge alguma pessoa, ele só atinge ímpios, mas também não atinge aqueles que são do Senhor? As calamidades atingem tanto os piedosos quanto aos ímpios. A questão que está em voga é: quando a calamidade chega, quando a tribulação chega, em quem eu colocarei o meu refúgio? Quem será a minha fortaleza? Quem eu irei buscar? A questão que o Salmo aponta é exatamente para esse ponto. Diante das dificuldades da vida, quem é o meu? Quem é o seu refúgio? Quem é aquele que nos fortalece e nos sustenta na hora da tribulação? O Salmo 46, então, aponta para atributos de Deus, que falam da sua soberania e falam da sua suficiência. Um Deus que é socorro bem presente na hora da tribulação. Quero convidar você, então, a vermos como isso acontece na experiência do salmista, narrando para nós Deus como nosso refúgio e fortaleza nos momentos difíceis. Vamos olhar os versos de 1 e 3 e vamos perceber a primeira experiência da qual ele nos narra, apontando para os atributos de Deus na sua vida e na vida do povo de Israel. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui, o salmista está dizendo para nós que toda sorte de movimento furioso da natureza é algo que está possível diante de qualquer pessoa. Tsunamis, terremotos, vulcões, maremotos, calamidades de toda sorte da natureza estão diante de nós, da vida humana. Mas diante de tudo isto, o salmista nos apresenta um Deus que é abrigo, que é uma rocha intransponível, onde nós podemos nos refugiar. E além de ser um lugar onde podemos encontrar abrigo, ele também é fortaleza. Deus nos fortalece quando enfrentamos crises e calamidades semelhantes. Para quem as pessoas se voltam quando elas enfrentam esses tipos de crises e de calamidades? Algumas pessoas acreditam que a sua segurança está nas finanças. Então, o que elas fazem? Elas ajuntam e ajuntam cada vez mais dinheiro, pensando que assim estarão seguras em qualquer tempo. Um homem rico, narrado na parábola de Jesus,
tinha também este conceito. Lucas 19, 16 a 21. Jesus contou essa parábola dizendo que o homem disse para a sua alma: descansa, alma, come, bebe, regala-te, porque você tem agora mantimento, você tem segurança para muito tempo. Mas Jesus disse: ele é louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? Para quem será? Esta noite a calamidade vai chegar. Essa noite a desventura vai chegar. Essa noite aquilo que você não aguardava acontecerá. E aonde está o seu refúgio? E aonde está a sua segurança? Termina Jesus: assim é aquele que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não há riqueza de relacionamento, não há riqueza de investimento, não há fé, não há esperança, não há comunhão com esse Deus. Então, para estes que colocam o seu coração nas riquezas, a palavra de Jesus é muito firme, é muito franca, é muito forte. Ele é um tolo, ele é um louco, porque a calamidade vai chegar, e o que é que ele poderá fazer? Jesus declara que para essa pessoa, realmente, quando chegar o julgamento final, o seu dinheiro de nada valerá. Diante do trono de Deus, o que poderá o seu dinheiro fazer? O dinheiro não impede que tenhamos falhas. O dinheiro não impede que cometemos coisas que desagradam a Deus. O dinheiro não impede as doenças, os desastres. O dinheiro não nos livra do infortúnio da morte. Mesmo assim, muitos continuam acreditando que a sua vida depende exclusivamente do dinheiro. Outros acreditam que estão seguros devido à sua educação, o seu talento e a sua habilidade. Eles conseguem fazer coisas que estão acima da média. Eles confiam em si próprios diante das dificuldades que aparecem. Mas mesmo as pessoas mais instruídas, altamente talentosas e habilidosas, podem sofrer devastadora perda e reversão inesperada na sua vida. Estava vendo esses dias sobre um jovem de 42 anos, na China. Talvez não consiga pronunciar o nome correto, talvez seja isso. Mas esse jovem era um proeminente investidor. E ele tinha atrás deles pessoas que confiavam na sua habilidade de investir. Ele então apanhou 61 milhões de dólares. 61 milhões de dólares. E fez um alto investimento, acreditando que aquilo iria multiplicar muitas vezes. Mas de uma forma repentina, os seus cálculos, a sua projeção, a sua habilidade, que era já confirmada, saiu o tiro pela culatra. De uma hora para outra, ele perdeu 61 milhões do seu investimento, de investimento de outros. E logo correu notícia que esse jovem de 42 anos tirou a sua própria vida. Onde nós estamos colocando a nossa confiança? Quem é o nosso refúgio? Quem é a nossa fortaleza? Existem aqueles que acreditam que estão seguras porque fazem parte de uma família sólida, têm bons amigos e boas conexões. Estes esquecem que, como qualquer ser humano, todos os nossos amigos e familiares são propensos a falhar. Possuem limitações porque são seres humanos. E pode ser que ainda tenham no coração a intenção de nos ajudar, nos proteger, nos fortalecer, mas quando o infortúnio chega, muitas vezes até esses são incapazes de caminhar conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande problema aqui é que quando o homem cai em si, quando ele descobre que isso é uma realidade na sua vida, e que não tem como estar seguro, e quando ele percebe a sua fragilidade, facilmente
suscetível a reviravoltas, falências, doenças, abandono, morte, calamidades. A questão aqui é que quando nós aceitamos essa realidade como ela é, o homem passa então a experimentar outros sentimentos, como medo, pânico, pavor, inquietação, ansiedade, depressão, angústia, melancolia, sensação de estar perdido. Nos dias de hoje, mesmo que o ser humano pudesse criar uma redoma de álcool gel para se proteger, mesmo que o homem pudesse ficar sozinho numa ilha para não ter contato com ninguém como forma de proteger-se, nada disso iria adiantar se a ameaça do Covid-19, ainda que seja externa, já penetrou a alma e o coração dessa pessoa. É o que estamos vendo hoje. Como nós podemos encarar essa pandemia? Como podemos aceitar nossa pequenez e nossa vulnerabilidade e fragilidade humana diante das calamidades de forma sensata e sóbria? Como podemos experimentar isso hoje e no amanhã, quem sabe? O salmista nos mostra um excelente caminho. Esse caminho eu quero trilhar. Eu espero que você concorde comigo. O caminho que ele propõe é este mesmo. E é o único caminho a ser trilhado por nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto não temeremos. Diante dos nossos olhos, na antiguidade, os montes eram vistos como objetos de estabilidade, de segurança. Mas mesmo que as montanhas desmoronem, olhamos para a realidade colocada aqui como um mar que espumeja nas suas fúrias, significa algo de forma grande e furiosa que vem contra nós, uma força muito grande. Ainda que essas coisas aconteçam e possam metaforicamente apontar para outras, como estamos vendo hoje, grandes empresas em dificuldade, o conhecimento humano não servindo de nada, a economia global cambaleante, a política desabando. São montanhas, são mares que estão espumando. Mas diante de todas essas coisas, o salmista continua nos apontando uma direção. Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa fortaleza. A pergunta que o Salmo nos faz é essa mesmo. Onde você tem colocado a sua confiança? Quem tem sido o seu refúgio nesses dias? Onde você consegue renovar a sua força para seguir em frente? Os 3 primeiros versos apontam para nós que Deus é soberano e suficiente em meio às calamidades da natureza e do nosso cotidiano. Nós temos aqui uma segunda implicação, ou uma segunda seção, que são os versos de 4 a 7, que eu gostaria de ler com você também, deste salmo. Vamos ler juntos? Há um rio cujas fontes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Agora, o salmista vai apontar para uma cidade. E nós sabemos que essa cidade ao qual ele aponta, e que tem um rio, que a presença de Deus está ali, e que essa cidade não pode ser abalada, ele está falando de Jerusalém. Apesar de que a cidade de Jerusalém, na realidade, foi abalada algumas vezes pelos inimigos que a rodearam, a sitiaram e penetraram na cidade. Mas ela aponta também para Jerusalém que conhecemos, mas aponta para Jerusalém celestial. E podemos comprovar isso. Quando Senaqueribe realmente cercou a Ezequias, ele sitiou, ele contava também que o povo não suportaria ficar sem água. Mas ele não sabia que em Jerusalém existe uma corrente que é como um rio subterrâneo e que alimenta as fontes que estão dentro da cidade de Jerusalém. Então, embora ele não conhecesse, não pudesse ver um rio com seus olhos, esse rio existia na cidade de Deus, em Jerusalém. E tem também aquele momento em que Davi precisa entrar na cidade, ele mergulha para entrar na cidade por baixo dela através desse rio, dessa fonte. Mas Jerusalém, que nós conhecemos, ela foi realmente sitiada, ela foi derrubada, os seus muros caíram. Mas existe a Jerusalém celestial, e dela nos fala esse texto. Aponta para a Jerusalém terrestre, mas também para a celestial. Falando de nós de coisas espirituais. O rio aqui é a figura da agência de Deus agindo para nos alimentar, de Deus agindo para matar a nossa sede, de Deus espiritualmente suprindo o seu povo. E Jesus vai confirmar isso quando ele se encontra com a mulher lá no poço de Jacó. Ele diz que aquele que realmente o ouvir, que aquele que crer nele, iria jorrar um rio de águas vivas. Referindo-se então à presença do Espírito Santo. Nós, irmãos, estamos diante desse dilema nos dias de hoje. Sabemos que existe um rio, sabemos que existe uma fonte, sabemos que Deus está ali suprindo as nossas necessidades espirituais, mas nós muitas vezes tratamos isso como se fosse algo de menos valor. Muitas vezes nos sentimos espiritualmente tão débeis, tão fracos, nos sentimos tão pequenos na nossa vida de oração, na nossa vida de fé, na esperança, numa vida ousada, numa vida de crença diante de Deus, porque essas coisas só se realizam na nossa espiritualidade. Então ele está apontando e dizendo para nós que existe um rio, está à nossa disposição, e esse rio é a nossa relação com Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de nós para nos alimentar, nos fortalecer e nos fazer seguir em frente. Mas como está a nossa vida devocional? Como está a nossa relação com Deus dia a dia, diante das dificuldades e desse Deus presente nesse rio? Precisamos agora pensar um pouco nisso, porque Jesus disse que há de jorrar em nós um rio de águas vivas. Mas ele continua dizendo que Deus está no meio dela. Deus ajudará desde de manhã, ou seja, antes mesmo de começar o dia, Deus está presente para nos ajudar. É uma metáfora para dizer da presença de Deus cotidianamente conosco. Isso nos ajuda a viver no meio das calamidades. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações podem bramar, as nações podem se levantar, as nações podem amedrontar outras nações, mas quando Deus fala, a terra se derrete. Ele é superior a todas as nações. Ele realmente tem as nações na palma da sua mão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que essa pandemia traz para nós, meus irmãos, é que a voz de Deus continua sendo ouvida. A voz dele estremece a terra e ele está falando através dessa pandemia. Arrependa-se. Volte-se para mim. Confesse os seus pecados, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua limitação, reconheça a sua pequenez.
Isso só pode ser feito agora. Você que está ouvindo esta mensagem, isto só pode ser feito agora. Quando Jesus voltar, não haverá outra oportunidade. A volta de Jesus está sendo anunciada através destes sinais, e quando Ele voltar, não teremos outra chance. Será o fim de todas as coisas. Esta convicção tinha Paulo ao escrever, 2 Coríntios 6, verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você que está ouvindo hoje a voz do Senhor, para você que está agora sentindo a presença do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, coloque-se diante de Deus. É a oportunidade que Ele está te dando agora, para que Ele seja também o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu Salvador. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele protege os seus. Ele caminha com os seus escolhidos. Deus é soberano sobre as nações. Esse é o segundo ponto que o salmista quer trazer para nós. Além de soberano e suficiente sobre as calamidades da terra, Ele também é soberano e suficiente acima de todas as nações. Ele entra, então, no terceiro aspecto desse salmo, terceira seção, a partir do verso 8. Eu quero convidar você para ler comigo também. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra? Ele põe em termo a guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora Ele convida-nos a contemplar as obras do Senhor, porque existem pessoas que se rebelam totalmente contra Deus, homens orgulhosos, homens desafeiçoados, homens que estão querendo guerra, estão querendo confusão, estão querendo se rebelar. As nações se rebelam, as nações se levantam, mas Deus é quem estabelece os reis das nações, como Ele quer. É Deus, somente Ele, que é exaltado acima de todas essas coisas. É fato, meus irmãos, que quando Cristo voltar, Ele vai esmagar toda a oposição ao seu reino. Todos os exércitos, os poderosos da terra, não são páreo para Deus e para a volta de Jesus. Este também é uma figura do resultado do julgamento de Deus sobre a terra. O salmista diz: olhe, contemple as obras do Senhor, olha quantas assolações Ele fez na terra. Ele nos chama para observar os feitos de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, através dos seus feitos. E você só pode conhecer isso estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, o Deus da história de Israel, o Deus da história da igreja. Para que você tenha Deus como todo-poderoso, você precisa conhecer esse Deus que tem todo o poder. Isso de uma forma ao conhecer a Bíblia, mas isso de uma forma ao confiar nele a sua vida, colocando a sua fé no altar do Senhor. Você vai experimentar esse Deus poderoso na sua vida. Uma experiência particular que você tem com Deus também. Venha e contemple, venha e veja o que Ele fez, mas experimente o que Ele faz. Olhe para frente, experimente o que Ele vai fazer. Ele enviou Jesus, podemos olhar para trás.
não deixando ele a sua glória, como diz Paulo em Filipenses 2, não tendo como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou. Viveu como ser humano, experimentou as ordens de um lar, experimentou as ordens de uma nação, subjugou-se a todas essas coisas, foi obediente até a morte de cruz, viveu tudo isso com o objetivo, obedecer o Pai e salvar a mim e a você. Olhe, contemple as obras do Senhor. Veja que coisas maravilhosas Ele fez. Além de quebrar o arco, além de romper com a guerra e guardar o seu povo, Deus produziu a maior obra que a humanidade pode contemplar com seus olhos, a salvação através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E qual é o objetivo dessas coisas? É aquilo que nós aprendemos no nosso catecismo. Nós precisamos olhar e conhecer a Deus, porque a nossa vida é para glorificar e gozar a Deus para sempre. E ele continua dizendo no verso 11, repetindo aquilo que já foi dito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma afirmação que vem se repetindo para que a gente tenha isso de uma forma bem clara diante das dificuldades, dos problemas da vida. E aqui então ele vai terminando a expressão desse salmo, dizendo que o Senhor dos exércitos significa que Ele é Senhor dos exércitos celestiais. Toda sorte de seres celestiais está sob o comando de Deus. Mas ele também diz que o Deus de Jacó, lembrando para nós a história dos patriarcas, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Ele é um Deus particular. Ele é um Deus de um povo. E quando nós olhamos para esse Deus, que é Deus de Jacó, nós podemos então nos lembrar de que Ele é um Deus confiável. Nunca desamparou o seu povo, nunca desamparou os patriarcas, nunca desamparou nem irá desamparar a sua igreja. Portanto, o salmista traz para nós estas verdades, dividindo esse salmo em 3 sessões, em 3 partes, para nos convencer de que realmente devemos colocar em Deus, que Ele seja para nós o nosso refúgio, que Ele seja para nós a nossa fortaleza. O Salmo 46 é um salmo que inspirou o grande reformador Martinho Lutero. Quando este foi excomungado pela cúria romana, da igreja romana, ele chamou o seu companheiro, em todos os momentos de dificuldade, não para chorar, não para realizar algum ato contra si mesmo, não para murmurar, não para viver uma vida de desesperança, mas ele chamava o seu companheiro para cantar. Aquele hino que ele compôs, Castelo Forte, é o nosso Deus. Isso aponta para nós, irmãos, que uma crise não faz uma pessoa, mas uma crise revela quem é uma pessoa. Em um momento de provação, você se volta para aquilo que você confia. Talvez no desespero, um alcoólatra possa se voltar para o álcool. Quem sabe no momento difícil, um viciado possa se voltar para as drogas. Quem sabe em meio à calamidade, uma pessoa mundana se volta para os recursos do mundo. Mas no meio da tribulação, é muito conveniente que um cristão se volte para Deus. Refúgio e fortaleza na hora da tribulação. Eu queria orar com você nessa oportunidade. Eu queria colocar diante de Deus o meu coração. Eu queria que você também compartilhasse da oportunidade de colocar também a sua vida diante do Senhor. Este hino de número 155
fala muito a nós da experiência de Martinho Lutero, quando ele diz: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mas forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. Vamos orar, irmãos. Vamos curvar nossas frontes. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós queremos agora elevar a nossa voz a Ti em oração, reconhecendo que Tu és soberano, suficiente sobre todas as coisas, reconhecendo que o que estamos passando agora, e talvez o que iremos passar no futuro, tudo isso está debaixo da soberana vontade e preceitos do Senhor. Nós nos rendemos a todas essas coisas, porque reconhecemos que a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Os Teus planos irão se cumprir. Mas diante de todas essas coisas, ó Deus, muitas vezes o nosso coração está apequenado, contrito, a nossa alma teme, a ansiedade invade o nosso coração, o pavor, o temor, a melancolia. Muitas vezes, ó Deus, muitos de nós até chegamos a arrefecer na nossa fé. Por isso, rogamos a Ti, ó Deus, que nessa hora, o Teu Espírito e a Tua palavra, que é poderosa, possa produzir em nós esse fruto maravilhoso, que é o fruto de reconhecer o Senhor como único refúgio e como única força necessária para passarmos pelos momentos de tribulação. Abençoa a Tua igreja, abençoe o nosso lar, abençoe os nossos familiares, abençoa o nosso país. Deus, que sejamos todos convencidos pelo Teu Espírito de que não há outro caminho, não há outra solução, a não ser ter o Senhor como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nesse momento, ó Deus, haja conversão, nesse momento haja consagração, que nesse momento o Seu povo possa realmente entrar no aprisco do Senhor, debaixo das Suas asas e caminhar em segurança, porque não obstante, apesar de todas as coisas, o Senhor é suficiente para nos guardar e nos fortalecer para a honra e glória exclusiva do Teu nome. Que seja assim conosco, que seja assim comigo, que seja assim com a sua igreja, que seja assim com o nosso país e com a nossa família. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, um dia voltará para nos levar para morar eternamente com Ele. Amém e amém. Podemos louvar o Senhor, meus irmãos? Vamos adorar a Deus. Não sei se iremos adorar com Ele continua sendo bom, ou se vamos adorar com um castelo forte. Aí fica por conta dos queridos.